O que é o Espírito Santo? Parte 2. Em Atos 1,8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, em Atos está falando aqui que o Espírito Santo é o poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isaías diz assim, e Jesus disse ao profeta, Isaías falando sobre Jesus, dizendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando Jesus veio ao mundo para evangelizar, para pregar, ele como filho de Deus, que ele nunca foi Deus, e como ele era filho de Deus, então ele necessitou de receber o Espírito de Deus para ele ter poder para vencer as tentações, porque ele assumiu a natureza humana, a natureza física do homem. E para ele superar os ataques do inimigo, como homem, carne e osso, como nós, se não tivesse o Espírito de Deus nele, com ele, certamente ele não ia suportar, porque a tentação foi grande demais. E ele recebeu o Espírito de Deus. Ele disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar, para pregar. Está lá em Isaías 61:1. E lá em Ezequiel 36:26, diz assim, Deus fala: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito. O que é colocar dentro de vós o meu espírito? É colocar na mente das pessoas, no pensamento das pessoas, o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus no pensamento, no coração espiritual, na vida espiritual, esses têm poder. E eu porei dentro de vós o meu Espírito. Se é o Espírito de Deus, não é um outro Deus. Senão ele não ia falar o meu Espírito. E também, se fosse uma pessoa, não teria como colocar uma pessoa dentro da outra pessoa. Por aí a gente pode ver que o Espírito Santo não é Deus, não é uma pessoa. Ele é o poder de Deus. Nós temos que crer no Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus. Nós temos que orar pedindo a chuva serode, que é o derramamento do poder de Deus, para nós vencer a besta, os falsos profetas e toda espécie de enganos que estão rondando por aí. Existem muitas doutrinas que as religiões ensinam que são ensinamentos de homens. Existem muitas doutrinas que são religiosas, mas não são bíblicas. Vamos mostrar algumas dessas que só a religião ensina. Que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é doutrinas de homens. Se você pegar a sua Bíblia, examinar a Bíblia por conta própria, com oração, com poder, com vontade de entender a verdade, Deus vai te mostrar que não existe um verso da Bíblia que fala que o Espírito Santo é uma pessoa. De jeito nenhum não fala. Ah, mas o Espírito Santo chora, ele geme, ele intercede. A terra chora, a terra pranteia, a terra murcha. Se for assim também, a terra é uma pessoa. A pessoa tem que saber, entender a Bíblia, comparar texto com texto. Lá fala lá na Bíblia que as árvores batem palmas, que é tanta coisa que fala assim, que são parábolas, são ensinamentos. Eu creio que o Espírito Santo fala pela palavra de Deus. Através da palavra de Deus, o Espírito fala com a gente toda hora, todo dia que a gente abrir a Bíblia. Todas as vezes que a gente examinar as Escrituras,
é o Espírito de Deus falando com nós. Outra doutrina que as igrejas ensinam e a Bíblia não ensina, é a guarda do domingo. Outra doutrina que os homens insistem em dizer que existe Deus Filho e Deus Espírito Santo, juntamente com Deus Pai. A Bíblia nunca ensinou isso. Isso não é ensinamento da Bíblia. É contra a Bíblia. Isso são doutrinas de homens, ensinamentos de homens. Jamais da Bíblia. Não existe na Bíblia nenhum um versículo, um texto, ensinando que além de Deus Pai, existe outro Deus. A Bíblia só fala de um Deus, só existe um Deus. E eu aprendi isso desde criança com a minha mãe e a minha avó, que nem crente era, nem sabia o que era uma Bíblia. A minha avó não sabia nem fazer nem o ó. E eu aprendi com ela que existia apenas um único Deus. E isso veio na minha mente. Depois eu passei a acreditar em 3. Depois eu fui examinar a Bíblia e vi que não tinha, que é um só Deus mesmo. E que o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Eu passei de 1985 até 2010, 2012, crendo que existia 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas hoje eu passei a estudar a Bíblia, examinar a Bíblia por minha conta, de acordo com o conhecimento que Deus me deu, e hoje eu sei que só existe um único Deus, o Pai, que Jesus é o Filho de Deus e o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, de lá, em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Essas religiões aí estão ensinando doutrina que são preceitos de homem. Quem não examina as Escrituras vão ser iludidos com falsas doutrinas, que não é de Deus. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Poucas pessoas gostam de ouvir a verdade pura. As pessoas gostam de verdade misturada. Verdade misturada com mentira. Essas aí agrada muita gente, mas isso também agrada Satanás e desonra a Deus.